Olá pessoal, vocês gostaram das crônicas Top 10? Eu mudei o formato, acatando aí a sugestão de muitos de vocês, para falar um pouco mais de literatura. Então hoje, nessa terceira crônica, nessa sequência, eu vou concluir essa primeira etapa aí. A gente não vai deixar de falar de literatura em outras quintas e outras crônicas. Nós vamos falar. Mas a gente tem muita coisa, muito assunto para discutir. E esse espaço está aberto. E hoje eu gostaria de aprofundar um pouco sobre os dois nomes que ficaram em primeiro lugar. Carlos Drummond de Andrade na poesia e Machado de Assis na prosa. Olá, eu sou Campista Cabral, seja bem-vindo a este canal, o espaço da crônica, o espaço da discussão, bate-papo, comportamento, atualidade. Você não conhece o canal? Conheça, participe, inscreva-se. Você já conhece? Compartilhe com um amigo. E muito importante, curta o vídeo, porque o YouTube, o sistema, entende que esse vídeo é relevante, que esse vídeo tem um conteúdo relevante. Quanto mais curtida esse vídeo tiver, isso ajuda bastante o canal. Carlos Drummond de Andrade e Machado de Assis. Como eu disse nas crônicas anteriores, o tempo como um grande aspecto a ser considerado para montar aquela lista. Se vocês forem observar, muitas das listas que colocam os grandes nomes da literatura brasileira, esses dois autores aparecerão pelo menos em 95% delas. Pois bem, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois grandes nomes da nossa literatura? Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão, percorremos volumes, viajamos, nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Esse trecho faz parte do poema Nosso Tempo, do livro A Rosa do Povo, do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Nosso poeta mineiro, como na crônica sobre a poesia, é considerado o maior poeta brasileiro de todos os tempos, um dos mais influentes da nossa literatura. Vamos conhecer um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Nosso poeta nasceu em Itabira, no estado de Minas Gerais. Fez parte da segunda geração do modernismo brasileiro. Chamou a atenção de todos com a publicação do livro Alguma Poesia. Escreveu, ao longo de décadas, inúmeros poemas, contos e crônicas. Deixou uma poesia de grande qualidade. Os seus textos apresentam questões do cotidiano, comportamento humano, a crítica social, o ofício da escrita, o amor e os espantos do mundo. Poema Quadrilha. João amava Teresa, e amava Raimundo, e amava Maria, e amava Joaquim, que amava Lili, e não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro.
Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te? Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressa nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, enfim, nas caixinhas do remédio, essas 3 palavras, emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do ruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas. Uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Esse trecho é do capítulo 2, o emplasto, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso gênio Machado de Assis. E só nesse trecho a gente já nota a ironia, a tão comentada ironia machadiana. Vamos falar um pouco mais de Machado de Assis? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Fez parte do realismo, movimento literário da segunda metade do século XIX. Escreveu inúmeros contos e romances de impacto, como A Cartomante e Memórias Póstumas de Brás Cubas. As suas histórias e os seus personagens apresentam uma grande crítica ao comportamento humano. Com inteligência e ironia, construiu um complexo painel da sociedade do seu tempo. As minhas lágrimas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Bom, a gente conheceu um pouquinho sobre esses 2 grandes mestres da literatura brasileira. E aproveito aqui para que vocês observem algumas sugestões, alguns livros do Carlos Drummond de Andrade e do nosso Machado de Assis, para que vocês possam conhecer, para que vocês possam ler. E mais uma vez, deixo aqui a mensagem dessas 3 crônicas e de muitas outras que já fizemos nesse canal, a importância da leitura. Porque, como eu disse na quinta-feira, a leitura abre, as nossas cabeças, ajuda a entender o nosso mundo, ajuda a entender um pouco de nós mesmos. Então leia, faça a diferença. Esses 2 grandes nomes são apenas alguns exemplos. Nós temos inúmeros outros grandes escritores, escritoras, poetas, artistas importantes que vocês devem conhecer. E conhecer um pouco desse país e construir a nossa memória, a nossa identidade.
Por isso é importante valorizar cada um desses autores. Até a próxima quinta e com algumas novidades, como eu tinha falado para vocês, como outras coisas diferentes para acontecer nesse novo ciclo do Um Pouco de Prosa. Até a próxima quinta com mais uma crônica. Aproveite, leia.